boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. Finalmente, depois de tanto tempo, eu farei um vídeo sobre a relação de amor de Sátala e Subaru. Este foi o tema vencedor da nossa enquete e eu fiquei muito feliz que vocês o escolheram, uma vez que a Sátala e o Subaru são meus dois personagens favoritos de ReZero. Para aqueles que só viram o anime, sabe que a Sátala ama o Subaru e ele quer salvá-la de alguma forma. Mas acreditem, a relação dos dois é muito mais do que um ástero. É o amor mais profundo da obra. Pois bem, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é o aviso que eu sempre deixo no começo dos meus vídeos, que é a respeito dos spoilers. Então, entrar no relacionamento da Sátala com o Subaru, eu tenho que falar uma informação que já é de conhecimento comum daqueles que participam da comunidade ReZero, que é a diferença entre a Sátala e a Bruxa da Inveja. Isto é uma informação da novel que foi cortada no episódio 13 da segunda temporada do anime. Lá no Chá das Bruxas, foi revelado que a Sátala e a Bruxa da Inveja são duas personalidades diferentes. Em tese, a Sátala é a personalidade boa, enquanto a Inveja é a personalidade ruim. O momento em que essa divisão de personalidade aconteceu foi no determinado momento da história em que a Sátala absorveu o fator da bruxa. Ela não tinha compatibilidade com o fator, e não tendo compatibilidade, ela enlouqueceu, criando-se a personalidade da Inveja. O motivo de eu falar isto é porque tanto a Sátala quanto a Inveja amam o Subaru, só que a forma como elas demonstram esse amor é diferente. E eu irei explicar o amor das duas neste vídeo, além de eu explicar o que o Subaru sente pela Sátala e pela Inveja. Pois bem, eu acredito que todos saibam que a Sátala ama o Subaru, só que talvez vocês não saibam que este amor é o mais profundo da obra. E isto são palavras do próprio autor, Tapei Nagatsuki. Então, o amor que a Sátala sente pelo Subaru é o mais profundo da obra. Mas afinal, quais são os sentimentos do Subaru em relação a Sátala? Caso você pense que o Subaru não sente nada por ela ou até a odeia, saiba que você está muito enganado, pois o Subaru sente muito amor por ela. E eu irei provar isto com as cenas que foram cortadas no anime. No decorrer da novel inteira, o Subaru e a Sátala se encontram. E o local de encontro é o Jardim das Sombras. No arco 2, que foi o arco da mansão, no loop em que a Ren morre pela maldição, o Subaru cometeu suicídio pulando do penhasco. No final do volume 2 da Light Novel, após ele morrer, ele vai para o Jardim das Sombras. E neste lugar, ele não tinha um corpo físico, era apenas a mente dele em volta de escuridão. Até que de repente, uma silhueta começa a se formar diante dos olhos dele. E quando tomou uma forma completa, o Subaru sentiu um desejo forte. Ele não conseguia tirar o foco daquela sombra. Ela então se aproximou e disse que eles ainda não poderiam se ver. Esta cena foi cortada do episódio 7 da primeira temporada, mas aqui a gente pôde ver a primeira interação do Subaru com a Sátala. Logo nesse primeiro encontro, o Subaru já sentiu um desejo forte. Ele não entendia o porquê, mas ele sentia um desejo forte por ela. E conforme a novel vai avançando, o Subaru vai se encontrando com a Sátala, e a cada encontro, mais partes do corpo dela aparecem e a forma dela fica mais nítida. No volume 3, há outro encontro do Subaru com a Sátala no Jardim das Sombras. Só que antes de eu comentar sobre isto, há uma outra interação que foi bem importante, que foi em um determinado momento em que o Subaru tentou contar sobre o retorno pela morte. Apareceram duas mãos. A mão esquerda, ela foi até o rosto do Subaru e o acariciou gentilmente. Já a mão direita segurou seu coração e lhe proporcionou dor. Eu interpreto que a mão esquerda era da Sátala, ao passo que a mão direita era da Inveja. Esta é uma das minhas cenas favoritas, pois ilustra muito bem o amor da Sátala e o da Inveja. Enquanto o amor da Sátala é gentil, o da Inveja é possessivo. Até mesmo no anime, em alguns determinados momentos, quando o Subaru tenta contar sobre o retorno através da morte, ele não sente dor. Nestes casos, é a Sátala o interrompendo. Ela apenas impede que o Subaru conte, porém ela não aplica nenhuma punição física. A Inveja, por outro lado, além de interrompê-lo, agarra o coração do Subaru e aperta. Mais pra frente, terá uma cena que ilustrará melhor esta dicotomia. E como eu já havia citado, há um encontro do Subaru com a Sátala no volume 3.
E o legal desta cena é que a Sátila toca o rosto do Subaru com os dedos dela, e neste momento, o Subaru sente uma imensa felicidade. O mundo das sombras vai desaparecendo, só que antes disso, a Sátila diz uma frase. O Subaru, ele não consegue ouvir a frase inteira, ele apenas consegue ouvir um amo. O encontro seguinte do Subaru com a Sátila no Jardim das Sombras foi logo após a famigerada morte do Subaru pelo Peck no final do volume 5. E o Subaru estava com muita agonia, pois ele não tinha um corpo físico. E não tendo um corpo físico, ele apenas podia observar aquela sombra. Mas ele não queria apenas observá-la. Ele queria tocá-la, abraçá-la, beijá-la, amá-la. E por algum motivo, a silhueta sabia desse sentimento do Subaru. E então, ela se aproximou dele e o abraçou. E ao fazer isto, o Subaru sentiu uma imensa felicidade. Logo em seguida, o mundo vai desaparecendo e a Sátila diz outra frase. Só que dessa vez, o Subaru conseguiu ouvir a frase inteira. Ela disse, eu te amo. No volume 7 da Light Novel, há 2 momentos importantes, que é quando o Subaru está se fazendo de isca para a Baleia Branca. Nas 2 ocasiões, ele tentou contar sobre o retorno através da morte para ficar com o cheiro da bruxa mais forte. E se vocês estão lembrados, na primeira vez que o Subaru tentou contar, ele não sentiu dor. O motivo disto é porque quem o interrompeu naquele momento foi a Sátila. Ela não aplicou nenhuma punição dolorosa para ele, apenas sussurrou no ouvido dele que o amava. E o Subaru, ao ouvir isto, ele sentiu vontade de ir em direção a esta voz e abraçar a dona dela. Já na segunda vez que ele se usou como isca e tentou contar sobre o poder dele, quem o interrompeu foi a inveja. E nesta ocasião, ele sentiu dor, pois a inveja apertou o coração dele. E estas 2 cenas são muito importantes, porque elas diferenciam o amor que a Sátila sente pelo Subaru e o amor que a inveja sente pelo Subaru. O amor da Sátila sendo gentil e o amor da inveja sendo possessivo. Mas estas 2 cenas acabam sendo mais importantes ainda, porque elas diferenciam o sentimento que o Subaru tem por cada uma delas. No momento em que a Sátila o interrompeu, ele sentiu amor e vontade de abraçá-la. Porém, no momento em que a inveja o interrompeu, ele não sentiu nada. Dessa forma, é nítido que o Subaru ama muito a Sátila. Contudo, ele não ama a inveja. E nos outros encontros que o Subaru tem com a inveja, ele também não sente nada. O que é o contrário da Sátila, que ele sempre sente amor. O encontro seguinte do Subaru com a Sátila está no final do volume 8 e no começo do volume 9. É logo após os Július ter dado o golpe final no Subaru, que estava possuído pelo Betelgeuse. O Subaru ele morre e ele ouve um doce e cruel hálito dizendo que o amava. É uma cena bem rápida e alguns até interpretam que neste momento era inveja. Entretanto, no início do volume 9 tem a continuação desta cena. E aqui não restou dúvidas de que a pessoa que o Subaru estava encontrando era a Sátila. E esta é uma das cenas mais memoráveis de ReZero. É uma narração romântica que demonstra os sentimentos do Subaru pela Sátila e como ele queria estar próximo dela e não deixá-la sozinha. E o Tabei Nagatsuki usou as figuras dos 7 pecados capitais para ilustrar o sentimento de amor que o Subaru tem pela Sátila. É simplesmente perfeito. No final, a Sátila diz que o amava e o mundo desaparece. O próximo encontro no Jardim das Sombras que eu trago para vocês não é entre a Sátila e o Subaru, mas sim entre o Betelgeuse e a Sátila. Vocês com certeza lembram desta cena, pois ela foi adaptada no anime. E isto me deixa um pouco triste, uma vez que a única cena do Jardim das Sombras que foi adaptada no anime não foi uma cena do Subaru com a Sátila, mas sim um encontro da Sátila com o Betelgeuse. O que eu tenho para falar desta cena é que pode ser tanto a Sátila quanto a inveja. Mas eu particularmente acredito que seja a Sátila. Por mais que ela seja personalidade boa, isto não significa que ela não se irritaria com um estranho invadindo o lugar que pertence a ela e o Subaru. Aliás, esta cena na novel é um pouco mais agressiva até. E por fim, trago o último encontro no Jardim das Sombras do Arco 3. Ele ocorre após a explosão dos cristais na estrada de Leafhouse. O Subaru ele desmaia e ele vai para o Jardim das Sombras. É mostrado mais uma vez o amor que a Sátila e o Subaru sentem um pelo outro.
Só que desta vez, no mundo lá fora, a Emília desesperada estava chamando pelo nome do Subaru. E as vozes da Sátila e da Emília estavam se sobrepondo. O Subaru queria corresponder ao amor da luz, mas ele também queria corresponder ao amor da sombra. No fim, a consciência dele estava voltando e ele estava saindo do Jardim das Sombras. A Sátila ficou triste por estar sendo deixada e tentou abraçá-lo. O Subaru, vendo isto, ele disse: "Da próxima vez, não precisa me chamar, eu vou vir te encontrar." A Sátila não parecia acreditar no que tinha ouvido. Então ela parou e disse: "Estarei esperando." E assim se encerra o último encontro no Jardim das Sombras do Arco 3. Eu gosto muito desta cena, pois foi a primeira vez que o Subaru disse expressamente os sentimentos dele. Ele disse para a Sátila que viria encontrá-la. No mundo real, o Subaru não demonstra nenhum sentimento pela Sátila. Entretanto, no Jardim das Sombras, o sentimento de amor é inevitável. Desde o primeiro encontro, ele sente um sentimento forte por ela. E conforme eles vão se encontrando, ele vai ficando mais ciente desse sentimento de amor. É como se ele relembrasse alguma coisa, não só os sentimentos, como uma suposta antiga relação entre os dois. E estas foram as cenas cortadas na primeira temporada. E comece a faculdade ainda este ano. do arco 4, eu acho melhor eu falar de duas cenas do arco 6, pois elas diferenciam bem o sentimento da Sátila e o da inveja. Eu estou deixando os minutos na tela para quem quiser pular, mas como eu já disse no início do vídeo, mesmo que você seja alguém que se importe com spoiler, eu não vejo necessidade em pular. O arco 6, com certeza foi o arco que o Subaru mais sofreu. E após ele sofrer tanta dor continuamente, a mente dele estava quase quebrando. De repente, em um momento em que ele estava desesperado e sozinho, ele começou a ser envolvido por uma sombra. Esta sombra começou a repetir que o amava e isto o deixou confuso. A sombra começou a abraçá-lo e com suas mãos negras, ela enfiou dentro do seu peito e começou a acariciar o coração dele gentilmente. Só que a mesma mão que fazia carinho no coração do Subaru, repentinamente começou a apertar o coração dele, provocando-lhe muita dor. E o tempo em que ele ficou sentindo dor não foi curto não. O Subaru até tentou pensar em outras coisas para aliviar a dor, só que a sombra não permitiu isto. É como se ela tivesse um desejo que o Subaru não voltasse a atenção dele para outras coisas que não fosse ela. Bem, acho que já é nítido que nesta cena era a inveja. E este momento da novel deixa claro como o amor dela é possessivo e sem nenhuma empatia pelo Subaru. Enquanto ela o torturava, ela até mesmo ria. Então, a personalidade da inveja é totalmente maligna. A segunda cena que eu tenho que contar para vocês é sobre a Sátila. E é uma das minhas cenas favoritas não só do arco 6, como de toda a novel até agora. Em um determinado momento, o Subaru acaba indo para o Jardim das Sombras. Ocorreram muitas coisas, mas resumindo, o Subaru quando ele viu a Sátila, ele sentiu muito amor por ela. O visual dela era marcante, ela estava usando um vestido longo e estava descalça. E a narração mostra os desejos do Subaru, que um dia ele iria materializar um corpo, abraçaria sua cintura e faria amor com ela. É até dito na narração que uma boca e uma língua seriam necessárias no próximo encontro, para expressar o amor que ele sentia pela Sátila. Até o arco 3, a Sátila ela foi aparecendo cada vez mais no Jardim das Sombras. Ela começou como uma silhueta irreconhecível e foi aparecendo cada vez mais. E o legal com esta última cena é que eu interpreto que o mesmo processo vai começar com o Subaru. Conforme vai acontecendo os encontros no Jardim das Sombras, o Subaru vai se materializando cada vez mais. Lembrando que isto é uma interpretação e uma teoria minha para os próximos encontros no Jardim das Sombras. Certamente o arco 6 tem mais encontros, só que aí eu não conseguiria omitir os spoilers e seria desnecessário também. Então, vamos para as cenas do arco 4. A primeira cena que eu trago para vocês é uma exclusiva da web novel. Após o primeiro teste da Equidna, o Subaru se despede e ela fica lá sozinha. Então, a inveja invade o Castelo dos Sonhos. A inveja ficou muito brava e ficou repetindo que o Subaru era só dela e que a Equidna não poderia tocar nele. Só que como a inveja estava selada, ela estava enfraquecida. Então a Equidna apenas chamou a Sekhmet, que conseguiu repeli-la naquele momento. O segundo encontro eu não preciso me estender tanto. Foi aquele momento em que a inveja possuiu o corpo da Emília e engoliu todo mundo no santuário.
A intenção dela era punir o Subaru por ter deixado a Ekidna descobrir sobre o retorno através da morte. E além disso, ela tentou prender o Subaru eternamente no Jardim das Sombras. Sobre ser a inveja e o contexto dessa cena foi a minha interpretação quando eu li pela primeira vez. Só que às vezes, quando eu releio esta cena, eu até consigo imaginar a Satella nela, por causa do choro dela quando viu o Subaru morrendo e também porque o Subaru disse que iria salvá-la. Estas duas coisas me faz pensar que seria a Satella. Mas também não consigo imaginar a Satella matando todo mundo, então uma interpretação possível seria a inveja matando todo mundo, engolindo, e a partir do momento em que o Subaru se esfaqueou, a Satella assumiu o controle. No fim, esta cena tem várias interpretações e, curiosamente, ela foi bem adaptada no anime. Então, eu não preciso prolongar tanto. Dessa forma, passo para a cena mais importante, que é o Chá das Bruxas. No momento em que a Satella apareceu, o Subaru queria odiá-la, porque na mente dele, foi a Satella que o trouxe para este mundo, deu este poder e o fez sofrer tanto. Só que era o contrário, no inconsciente dele, ele sentia muito amor por ela. Ele questionou o próprio corpo do porquê ele estar tendo aquela reação com a Satella. Esta dualidade de ódio e amor o fez ficar louco, pois a vontade dele era de odiar a Satella, só que ele não conseguia, ele sentia muito amor por ela. E lembrando que todos os encontros anteriores que ele teve com a Satella no Jardim das Sombras foram esquecidos, ele não lembra de nenhum. Então, pro Subaru, naquele momento no Chá das Bruxas, era o primeiro encontro que ele estava tendo com a Satella. E lá no Chá das Bruxas, a consciência dele era do Subaru que a gente tinha visto até então, de um Subaru que tinha sido invocado e não sabia nada sobre a Bruxa da Inveja ou sobre a Satella. Agora imagina a cabeça do Subaru naquele momento. Na cabeça dele, ele estava vendo a Satella pela primeira vez, só que ele já sentia um amor imenso por ela. Um amor tão grande que ele recusava a chamar a Satella pelo nome dela, pois ele sentia que se ele a chamasse, ele se apaixonaria. Aliás, o véu que ela estava usando não existia. Era um bloqueio mental do Subaru para que ele não conseguisse ver o rosto dela. O Subaru sentiu muito medo, pois parecia que o amor que ele sentia pela Satella superava o amor que ele sentia por qualquer outra pessoa. E no consciente dele, ele não queria isto. Ele não queria que a Bruxa da Inveja fosse a pessoa que ele mais amasse na vida. Certamente, o estado psicológico do Subaru estava bem abalado e tinha outros fatores também. Só que a dualidade de sentimentos pela Satella o fez enlouquecer, tanto que ocorreu aquela cena no Chá das Bruxas. No fim, o Subaru aceitou a Satella, e o momento da retirada do véu foi lindo, pois representou o fim da rejeição e o marco inicial do Subaru aceitando a Satella. E claro, a promessa dele, um dia ele irá salvá-la. E no Chá das Bruxas, a Satella revelou por que é apaixonada pelo Subaru. Segundo a Satella, foi o Subaru quem mostrou a luz para ela. Ele pegou a mão dela e ensinou sobre o mundo afora. Segurou a mão dela quando ela tremia nas noites solitárias. Quando ela estava sozinha, ele a beijou e disse que ela não estava só. Ela ganhou muito dele e por isso ela era apaixonada, porque o Subaru deu tudo para ela. Até o momento atual da novel, não foi revelado o passado da Satella com o Subaru, e provavelmente só será revelado no último arco. Por enquanto, só nos restam as teorias. Mas com tudo que foi revelado para a gente na novel, pode ter certeza, Subaru e Satella se amam muito. Em algum momento da história, eles tiveram alguma relação. A Satella lembra dele, só que o Subaru não tem nenhuma lembrança dela. Mas nem tudo nele foi esquecido. O inconsciente dele continua amando muito. Um sentimento que ele não tem pela inveja. Portanto, o Subaru apenas ama a Satella. No fim, a relação da Satella com o Subaru, o porquê dele amar ela e o porquê dela amar ele, e também o envolvimento da inveja, só será nos mostrado no arco 11, o famoso arco das bruxas. Estou ansioso por este arco, e até lá, com certeza eu estarei torcendo para que Subaru e Satella fiquem juntos no final. In your passion, I was lost.